Boa noite, igreja. Que o nosso Deus possa estar nos abençoando mais uma vez nesta noite e que a palavra possa encontrar corações aqui sedentos, com fome e sede da sua palavra. Amém? Esta noite vamos dar um início à mensagem, série de mensagens desse mês, que é sobre caminhos, né? E esteja com os corações atentos, com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para falar conosco, porque Deus falou tremendamente comigo nessa palavra e acredito que vai abençoar a vida dos irmãos também. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Amém? Enoque, ele me chamou a atenção porque ele não viu a Deus, ele não viu a morte. E eu, pensando nessas histórias bíblicas, eu vi que alguns personagens andaram com Deus. E o tema da mensagem de hoje é andando com Deus. O Enoque, ele me chamou a atenção porque ali, quando Adão começou a caminhar com Deus no jardim, Adão, então, como todos nós aqui já sabemos, ele comeu daquele fruto junto com Eva e ele perdeu ali, então, aquela comunhão que ele tinha com Deus. E se passaram gerações, e eu fiz uma pesquisa rápida, como que Enoque conheceu a Deus? Quem apresentou Deus para Enoque? E eu descobri que, quando Enoque ainda era criança, Adão ainda estava vivo. Adão estava vivo. E como um bom idoso, né? Um bom velhinho, né, irmão Franco? Gosta de contar histórias, né? E toda criança também gosta de escutar histórias, né? Com certeza, Adão falou muito para Enoque sobre aquelas caminhadas toda a tarde no jardim, de como era gostoso andar com Deus, não é verdade? Eu fico imaginando Adão contando aquelas histórias para Enoque, e os olhinhos de Enoque brilhando, saltando, de como que era legal andar com Deus, e despertou com certeza no coração de Enoque aquela vontade de andar com Deus. Andar com Deus é não querer mais andar nos prazeres deste mundo. Enoque, ele me chamou a atenção porque toda aquela geração que passou de Adão, Enoque foi a 7ª geração. Adão teve filhos, os filhos dele tiveram filhos, e Enoque veio na 7ª geração. E por que só Enoque, depois de 7 gerações, foi conhecido como um homem que andou com Deus? Não é interessante isso? E eu fiquei pesquisando, curioso, e eu percebi que todos nós ouvimos falar de Deus. Todos nós sabemos
do que Deus faz, do que Deus é, e do que Ele pode fazer. Mas não é todos que andam com Deus. Fazemos escolhas. Nós fazemos a escolha de andar neste mundo ou simplesmente andar com Deus. E é interessante que quem anda com Deus escuta instruções divinas e loucas para este mundo. Para este mundo as instruções de Deus são loucas. Adão andou com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. E olha que curioso. Sabe o que Enoque era de Noé? Bisavô. A mesma coisa com o que aconteceu com Enoque, aconteceu com Noé. E Deus fala assim para Noé: Noé, construa uma arca. E Noé: como assim, Senhor? Construa uma arca. Mas, Senhor, uma arca? Construa uma arca. Mas o que vai acontecer, Senhor? Virá um dilúvio sobre a terra. Mas como assim, Senhor? Um dilúvio? Construa uma arca. E Noé, então, ele escuta a voz de Deus e começa a construir uma arca. E então é curioso que Noé leva 120 anos para construir uma arca. E Deus fala com ele: Noé, quando você construir a arca, o dilúvio virá. Noé levou 120 anos para construir a arca. Se Noé leva 10 anos, o dilúvio viria com 10 anos. Existem coisas que Deus já entregou nas nossas mãos. Existem coisas que Deus já determinou no mundo espiritual que vai acontecer. Então Noé obedeceu a voz de Deus e construiu a arca. E levou 120 anos. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que estão paradas, porque falta simplesmente a gente obedecer a voz de Deus. Se Noé leva 150 anos, o dilúvio viria com 150 anos. Noé andou com Deus. Olha a loucura de eu chegar em casa e falar para assim: Dayana, Deus mandou construir uma arca. A Dayana de primeiro momento vai falar: esse cara tá doido. Imagina, todo dia, Dayana, ó, Deus falou para construir um barco. Mas que barco? Não, é um barco do tamanho desse bairro aqui. Esse cara tá doido. Porque para viver e andar com Deus, a gente tem que andar no sobrenatural. Nós temos que andar com nossos olhos abertos para o sobrenatural de Deus. Entende? Se meus filhos vissem eu construindo uma arca, papai tá doido. E olha que Noé nem morava perto de uma praia, de um oceano. Não morava perto de água, não. E aquela vizinhança toda olhando para aquilo: rapaz, você vai construir um barco para quê? Não tem nem rio aqui, não tem lago, não tem praia, não tem oceano. Deus falou: Noé, construa uma arca. Por que Dayana, por que a esposa de Noé, por que os filhos de Noé o ajudaram? Olha que curioso. Em primeiro momento eles devem ter pensado: meu papai está doido. A mulher dele deve ter pensado: esse cara está doido da cabeça. Mas em segundo momento eles lembraram:
O meu esposo anda com Deus. O meu papai anda com Deus. Papai sabe de coisas que eu não sei. O meu marido sabe de coisas que eu não tenho acesso, porque ele anda com Deus. Você imagina seu filho, sua filha, seu neto, fala: meu avô anda com Deus. O meu pai anda com Deus. Olha o legado que você vai deixar para sua família, para as futuras gerações. O reconhecimento de que você andou com Deus. Você tem andado com Deus, irmãos? Quais são suas companhias espirituais? Com quem você tem andado? Já parou para analisar isso? Quem anda com Deus recebe revelações de sua palavra. Quem anda com Deus parece louco para este mundo. E eu quero te perguntar: você anda com Deus? Assim como nós andamos com Deus, tem pessoas também que andam com outros espíritos. Tem um bordão quando a gente vê uma pessoa assim meio atormentada, né? Você olha para aquele cara, esse cara tá sozinho não, né? Esse camarada aí tá sozinho não. Não é verdade? Porque assim como nós reconhecemos quando alguém tem um Espírito Santo, os outros espíritos também se reconhecem. Certa vez, Maria, grávida de Jesus, foi visitar sua prima Isabel. E quando chega na casa de Isabel, João, que estava na barriga de Isabel, começa a se agitar na barriga, porque ele reconheceu o Espírito Santo, ele reconheceu Jesus entrando naquele lugar. Meus irmãos, nós temos que ter essa sensibilidade espiritual para reconhecer o lugar que estamos entrando. Esse lugar é de Deus? Ou esse lugar é de outros espíritos? Por onde eu estou colocando meus pés? Onde eu estou colocando as minhas mãos? Por onde eu tenho andado? Existem alguns profetas místicos, né? Que dizem assim: o inimigo está furioso com você, Diego. Já ouviram falar disso? Né, Fabiano? O inimigo está furioso com você. E quando eu falo assim, ó, espero que com você também, meu irmão. Porque se ele não estiver furioso contigo, você está andando com ele. Não é verdade? É uns bordões assim, né, que já ficou passado, né? O inimigo está furioso com você. Espero que com você também, meu irmão. Né? Porque da mesma forma que sabemos que aqui é o lugar do Espírito Santo, percebemos que tem lugares e situações que nós não podemos nos compactuar. Os profetas diziam: o Deus cuja presença estou, né? E muitas das vezes pessoas oram: Senhor, entramos em tua presença. Como assim? Você estava na presença de quem antes? Está entendendo? Ou então quando vem para a igreja, eu vou para a presença de Deus. Mas rapaz, você estava na presença de quem? De quem que você estava? Com quem que você estava andando? Adão! Onde você está, Adão? Adão se escondendo. Saiu da presença de Deus. Vou para a presença de Deus. Espera aí, meu irmão. Com quem você estava conversando? Com quem que você estava andando? Qual presença você estava? A presença de Deus nas nossas vidas nos levam a caminhos de luz.
Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando andamos sozinhos, preste atenção, quando andamos sozinhos, a gente consegue até ir mais rápido, não é verdade? E às vezes tem gente que não tem paciência. Não tem paciência não, já sai andando, sozinho. Mas quando nós andamos juntos e unidos, nós vamos mais longe. Quando a gente está sozinho, a gente vai até rápido. Mas quando a gente está junto, unido, nós vamos mais longe. Não podemos deixar nossa esposa para trás, marido para trás. Não podemos deixar nossos filhos para trás. Não podemos deixar nossos pais para trás. Temos que andar juntos e unidos. Porque andar com Deus para este mundo é andar no sobrenatural de Deus. É você estar com seus olhos espirituais abertos. Enoque andou com Deus e ele foi tirado da terra. Ele foi transladado. Noé andou com Deus e a terra foi tirada dele. Porque o dilúvio veio. Porque quem anda com Deus não anda como este mundo anda. Amém? Certa vez Elias desafiou 450 profetas de Baal. Elias estava num momento difícil, onde só tinha ele ali como um profeta de Deus. E todos estavam questionando o poder de Deus. E Elias falou: então faz o seguinte, chama todos os seus profetas, vamos para o monte e vamos ver quem vai descer fogo desse céu. Então foi convocado os 450 profetas de Baal. Eles ali começaram a fazer os sacrifícios deles. E nada acontecia. Eles falando: Baal, desce o fogo. Nada acontecia. E chegaram ao ponto de eles começaram a se cortar, para o sangue deles descer. Porque o inimigo gosta de ver o nosso sofrimento. Se tem uma coisa que o inimigo gosta de ver, é nosso sangue, irmãos. E nada acontecia. E Elias então, sozinho, monta um altar. Com toda a calma do mundo. É assim, que monta um altar para o meu Deus. E quando Elias acaba de montar o altar, com autoridade, ele fala: Senhor, desce o fogo do céu. E naquele exato momento, o que aconteceu? O fogo desceu. Muitas das vezes nós queremos que o fogo caia, mas a gente nem construiu o altar. Ou o nosso altar está quebrado, está em ruínas. E a gente quer às vezes ver o fogo descer. E nós nem preparamos o altar para o Senhor. E o altar de hoje são nossas vidas. Remonte o altar. Ou construa um altar. E quando você obedecer à voz dos céus, peça: caia fogo do céu, Senhor. Deus, Ele usa as nossas vidas para mostrar para este mundo coisas sobrenaturais, que este mundo acha que é loucura. Eu vivi o sobrenatural de Deus. Eu vi o milagre acontecer. Pode botar, Júlio.
Eu vou mostrar para vocês o que eu vivi, eu e minha esposa vivemos, que a nossa família viveu. Minhas 2 filhas nasceram de 27 semanas. A Isabela com 690 gramas e Yasmin com 434 gramas. Todos os médicos, todos não acreditavam que elas iriam sobreviver. Salvador, o doutor Salvador que fez o parto, chegou para o meu pai e para minha mãe, descendo ali as escadas. Vocês confiam em Deus? Não foi, pai? Sim, confiamos. Então, peça para Ele. Porque tudo que a gente tinha que fazer, já fizemos. Yasmin tinha um ponto que ela não melhorava. De jeito nenhum. Saturação caindo. Toda furada. Até hoje ela tem umas marquinhas na mão. As pessoas não conseguiam mais ter acesso às veias dela. E um dia conseguiram acesso na cabeça dela aqui, ó, numa veiazinha. E toda vez que eu chegava na incubadora, ela com um tubo na boca, com aquela expressão de dor, chorando, todas as vezes. E todo dia os médicos preparavam a gente para o pior. Então, eu indo para o trabalho, já contei isso aqui, na linha vermelha, eu chorando, louvando e pedindo a Deus por minhas filhas. Eu falei: Senhor, eu sei que está difícil. Eu já estava perdendo as esperanças. Eu sei que está difícil. Só faz o seguinte: não deixa ela mais sentir dor. Porque toda vez que eu chego ela está com dor, está chorando. Não deixa ela sentir dor, Senhor. E então o Senhor falou aqui, ó. Hoje mesmo ela vai melhorar. E não vai mais sentir dor. E eu fiquei radiante com aquilo. E eu falei: meu Deus, é isso mesmo? Hoje mesmo ela vai melhorar. E ela não vai mais sentir dor. E eu cheguei no trabalho, perplexo ainda, né? Doido para falar com Dayana, mas o trabalho me atolou. E eu fiquei trabalhando, pensando naquilo. Dayana me liga à tarde e fala: você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei: o quê? Yasmin puxou o tubo. Ela arrancou o tubo de oxigênio. Ela puxava tudo, irmão. Puxava os acessos, sonda, tubo. Ela não queria ficar com aquilo não. Ela estava lutando. Né, pai? Aí Yasmin, desde, ó, ela cabia na minha mão assim, irmãos. Eu abri na mão assim, ela cabia na minha mão toda. Desde novinha ela ficava com as pernas assim, ó, chutando, né? Com a mão segurando o tubo, querendo puxar aquele tubo lá, ó. E Yasmin puxou o tubo. E a médica falou: bom, se ela conseguir segurar, vamos deixar sem. E Yasmin foi aguentando. E a partir daquele momento ela só melhorou. Um milagre, irmãos. Um milagre. Eu vivi um milagre com as minhas filhas. E quando tudo estava se resolvendo, as coisas estavam melhorando, as crianças estavam engordando, porque só podia sair de lá com 2 quilos. E a gente, quilo a quilo, a gente ia agradecendo a Deus, grama a grama. Ela tinha 434 gramas. Para chegar a 2 quilos era muita grama ainda, né? 2.000 gramas que ela tinha que ter.
E aí surgiu uma hérniazinha nela aqui, ó, inguinal. E o médico, ó, vai ter que ir para cirurgia. Eu falei, meu Deus, que luta. Mas vamos, tem que fazer, vamos embora, Deus está na frente. E foi para cirurgia. Voltou, agora a gente vai para casa. Eu tinha pegado as gramas que precisava. Aí a oftalmo chegou e falou, ó, vai ter que operar a vista. Isabela, né, amor? Eu falei, Jesus, que luta! Tá difícil aqui. Isabela foi para a cirurgia também e operou a vista. Mas depois daquele dia que Deus falou comigo, eu já estava outra pessoa. Porque eu sabia que tudo ia dar certo. Porque Deus falou comigo. Hoje mesmo ela ficará bem e vai melhorar. Temos que estar sensíveis à voz de Deus para o mundo espiritual. Eu fiquei observando que quando nós andamos com Deus, nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer. Noé viu o dilúvio. Moisés viu o mar se abrir. Coisas sobrenaturais. Daniel viu a boca dos leões se fecharem. Sadraque, Mesaque e Abednego viram um quarto homem na fornalha. Josué viu as muralhas caírem. Percebam o sobrenatural. Pedro andou sobre as águas. Aleluia. Jairo viu sua filha reviver. Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Sobrenatural de Deus acontecendo quando nós andamos com Deus. Jesus foi morto. Jesus foi crucificado. Morreu. Mas ao terceiro dia, o sobrenatural de Deus aconteceu. Ele ressuscitou. E hoje vive à destra do Pai, olhando por nós. O sobrenatural de Deus acontece quando nós andamos com Deus. E que vocês estejam andando com Deus. Amém? Vamos chamar o Ministério de Louvor. Vamos cantar uma canção. E Júlio, bota aquela foto aí que eu te pedi por último. Esse é um milagre, irmãos. Essas são minhas bênçãos. 5 aninhos já se passaram. Elas estão melhores assim. Todos os médicos diziam que as minhas iam ter sequela neurológica, física, porque ela ficou sem oxigênio por muito tempo na barriga do Daiane. Ela ficou sem oxigênio. E todos os médicos falaram. Um dos médicos mais importantes do Brasil, com quem eu trabalhava, ele falou: Tiago, deixe a Yasmin morrer dentro da barriga da sua esposa. Ele falou isso para dar mais tempo para Isabela, porque a Yasmin não tem mais esperança. Deixa a Isabela ter esperança, porque se você tirar as duas, você vai perder as duas. Quando o Salvador entrou no quarto, ele falou: olha, ele nos deu várias opções. E a Daiana perguntou: qual a porcentagem que tem de elas sobreviverem? E ele falou: a gente não pode dar uma porcentagem assim, mas está entre 10% e 20% de Yasmin sobreviver. E a Daiana falou: então ela vai ter esses 10%. E está aí, ó.
os 10% em vida, para a glória de Deus. Amém?